Olá, gente, estamos aqui com o candidato a presidente da República, João Amoedo, pelo Partido Novo, e que eu tenho a honra de fazer parte como filiado e também como pré-candidato a deputado federal pela Bahia. João, obrigado por ter vindo aqui visitar a gente na Bahia. Nada, é um prazer fazer esse bate-papo aqui, estar aqui em Salvador. Aproveitar aqui e bater um papo com você. E a primeira pergunta, eu queria ouvir um pouco você sobre o processo de fundação do Novo. Lá atrás, vocês quando criaram o Novo, a ideia era atrair gente admirada para a política e hoje a gente vê aí mais de 300 candidatos pelo Brasil, pessoas que muitas delas não fizeram parte da política. Deve ser um orgulho para vocês ter essa conquista, né, João? Não, foi muito bom. Na verdade, quando a gente começou, nem sabíamos muito no que daria, né? Era só uma tentativa de sair da indignação, partir para a ação. E aí juntamos lá 181 fundadores, querendo renovar, trazer gente nova, novas ideias, novas práticas, novas posturas. E nunca imaginamos muito onde é que a gente chegaria. O único compromisso lá atrás era fazer as coisas certas e saber que era um projeto de longo prazo. O que aconteceu é que toda essa crise política, econômica, fez com que talvez esses nossos caminhos possam ser antecipados, né? Na verdade, a conscientização maior das pessoas, o engajamento maior na política tem ajudado. E realmente é muito bom ver gente como eu tive a oportunidade de entrevistar, dizendo que estava pensando em mudar do Brasil, já tinha visto casa em Miami, casa em Lisboa, resolveu ficar aqui e ser candidato assim como você está saindo também. Então é muito bom e dar os parabéns para quem está saindo da zona de conforto e vindo para o mundo político, né? E é um desafio, né? Para quem nunca fez parte, né? Como é que está sendo esse desafio para você, o João, a pessoa, né? Fazer parte disso. Como é que tem sido o aprendizado e ao mesmo tempo o desafio de estar na política? É uma situação muito diferente, porque você passa a ser muito exposto, coisa que eu particularmente nunca tive, nem pela questão profissional, nem muito por característica pessoal, né? Vai muito contra isso, mas assim, eu entendo e encaro tudo como uma missão. Você tem que fazer as coisas para funcionar, você tem que fazer o que precisa ser feito da forma correta, de novo, sem perder a autenticidade, sem perder a humildade, sem deixar de ser como você é, mas fazendo o roteiro que precisa ser necessário, que acho que esse é o grande desafio nosso do Novo, que vocês vão enfrentar também com todos os candidatos, que é divulgar as ideias do Novo. A aceitação é muito boa, mas o que a gente tem que fazer ainda é tornar o Novo mais conhecido. É verdade, é verdade. E o grande desafio é esse lugar, né? De onde vem esse chamado, né? Se não vier de dentro da gente, vai ser um fardo muito grande. Né? É verdade. Você tem que assumir aquilo e dizer o seguinte: eu quero deixar um legado. É isso aí. Eu quero fazer alguma coisa e aí não parar para pensar muito, não. Ir em frente com o trabalho e não olhar para trás. Como você comentou, né? A gente teve uma palestra onde você comentou: quem para para pensar vai desistir do caminho, tem que seguir, né? Quem para para pensar desistir do caminho. Porque a política, da forma como a gente quer fazer, ela ainda não é muito racional. Entendi. Então você tem que pensar no legado, de fato, no que você quer deixar para as próximas gerações e encarar os desafios. Bom, João, do ponto de vista mais prático, né, a gente tem hoje o tema, assim, talvez número 1 do Brasil na cabeça das pessoas, é a questão da violência, né? A segurança é um tema importante, a gente tem um dos países com uma taxa de homicídio altíssima e a violência urbana assumiu um patamar, assim, de estar influenciando demais negativamente na nossa vida, no bem-estar do brasileiro. Quais são as suas propostas práticas para essa área? Olha, a violência é mais um reflexo da péssima gestão do Estado e esse é o item assim, mais sensível hoje, né? Porque mexe com a nossa segurança. Eu diria que tem uma série de medidas, a gente já tem falado um pouco sobre elas, mas só para enumerar algumas que me parece que são fundamentais. Primeiro, a gente tem uma integração maior das polícias, a polícia poder fazer o que é conhecido como ciclo completo. E no Brasil, essa história da polícia civil, polícia militar, é uma coisa que não é realidade na grande maioria dos países. Então elas poderem fazer toda a parte de investigação, toda a parte de repressão, então isso é uma das coisas. A gente precisaria ter os 3 governos trabalhando mais em conjunto, nível federal, estadual e municipal, maior utilização de tecnologia, isso é fundamental. A gente tem muitas coisas que poderiam estar sendo usadas para reduzir a violência e principalmente para fazer prevenção. Tem que ter uma atuação muito forte contra o crime organizado, que cresceu muito no Brasil. A gente tem visto isso, essa expansão em vários estados. A parte de presídios também, a gente precisa fazer uma reforma. Os presídios hoje, na verdade, se tornaram uma máquina de criação, de formação de bandidos. Né? Quando deveria ser um lugar que a pessoa fica fora do convívio da sociedade para fazer frente aos problemas que ela teve, que trouxe para a sociedade. A gente também é favorável no Novo já, desde praticamente do início do projeto, a revogação do Estatuto do Desarmamento. Nós entendemos que as pessoas têm direito à legítima defesa, claro, liberdade com responsabilidade, e foi o referendo aprovou isso lá atrás, né? Então, que acabou não sendo colocado sendo colocado em prática, então isso é uma das coisas que a gente coloca, e um maior rigor também no nosso Código Penal. Outro dia saiu uma entrevista que eu tive a oportunidade de ver,
onde 63% dos presos disseram que na avaliação deles o crime compensa. E essa pesquisa foi feita dentro dos presídios. E eu até brinco dizendo o seguinte, e aqueles que estão fora devem achar que 100% compensa. Pois é. Então a gente tem que ter uma legislação penal mais rígida, um processo judicial mais rápido também. Sem dúvida. Então é um conjunto dessas coisas, que não tem bala de prata, mas passa por uma série de ações coordenadas para a gente melhorar esse índice de criminalidade. E uma coisa que me chama muita atenção é o pouco percentual dos crimes que são investigados no Brasil, né? Eu acho que é tipo 6 a 8% dos 8% homicídios, é que são elucidados. Isso muito baixo. Muito baixo o índice. E um ponto importante, João, que você falou, não tem bala de prata, né? As pessoas acham que a gente vai sair na rua resolver o crime organizado numa canetada, né? Não tem jeito. Ou então assim, com um fuzil na mão. Quer dizer, não é por aí, quem né? prometer isso, assim, não existe. Podemos ter certeza, não existe nenhum grande problema que você consiga resolver do dia para a noite sem muito trabalho, sem muita dedicação. Problema complexo, solução tem que também ser da mesma proporção, né? Complexo e toma tempo. E toma tempo. João, mudando aqui a questão da pauta, um grande peso hoje que a gente tem nas contas públicas é o peso do Estado, né? E você, como eu, defende as privatizações. E a gente tem uma pesquisa no Brasil que 70% dos brasileiros são contra, a priori, a privatização. O que você acha que as pessoas precisam saber para começarem a apoiar em massa a privatização, como a gente acredita? Perfeito. Acho que a primeira coisa que talvez as pessoas não pensem muito é o seguinte: vem cá, alguém nos perguntou se a gente queria pagar mais num saco de feijão para ser sócio do Correios, ou da Petrobras, ou do Banco do Brasil? Quer dizer, faz sentido a gente ser compulsoriamente sócio de empresa sem que a gente tenha sido questionado sobre isso? Esse é o primeiro ponto. O segundo que a gente não pode esquecer é que as estatais, grande parte das vezes, estão dando prejuízo. Ano passado, nos últimos 2 anos, foram 40 bilhões de reais para algumas empresas, dinheiro que sai do nosso bolso, do nosso imposto. Terceiro, a gente não tem a gasolina mais cara, mais barata do mundo, pelo contrário, tem uma das mais caras. A gente tem um Correio que funciona muito mal. Então, assim, nós não nos aproveitamos de nada do fato de termos empresas públicas. Nos aeroportos também é outro exemplo. Né? E fora as empresas todas que estão aí, a empresa que foi montada para cuidar do trem-bala entre Rio e São Paulo, que custa uma fortuna, uma série de outras empresas. O trem-bala a gente não viu, né? Não sai nem do papel. Então, assim, seria muito melhor que o Estado direcionasse seus esforços para cuidar das áreas essenciais. A gente teria condição de ter uma saúde melhor, educação melhor, segurança melhor. A gente teria produtos melhores administrados pela iniciativa privada e a gente não teria imposto nosso indo pagar prejuízo. Resultado do quê? De má gestão, porque as indicações nas estatais basicamente vão por um critério político e não por um critério técnico. Então, assim, eu, não sendo político tradicional, não consigo encontrar nenhum único argumento para que justifique que a gente tenha empresas públicas. E basta a gente olhar ao redor do mundo, a grande maioria dos países não tem empresas estatais. E esse discurso de que é estratégico para o país, João? É estratégico, sim, para os políticos. Para eles, né? Para eles, mas para a gente, o que é estratégico? A gasolina é barata? Não. O Correio funciona bem? Não. As instituições financeiras são muito boas, promovem a concorrência? Também não. Então, não tem nada de estratégico. Agora, é claro, quem está no poder, que tem a capacidade hoje de nomear o presidente de uma empresa, o diretor, a equipe de principais executivos, essa pessoa vai perder poder. Exatamente. E ela vai tentar nos dizer que é estratégico. E é isso que a gente ouviu durante muito tempo. Mas não é verdade assim. E a realidade, os prejuízos, a corrupção desenfreada em várias dessas empresas mostra que o sistema é feito para ir contra o cidadão. E não é uma questão ideológica. Eu me lembro recentemente com a privatização da Infraero, Congonhas foi retirado não por uma questão ideológica do governo, mas porque um grupo político nomeia as pessoas, exigiu que tirasse porque ali era um feudo de determinados políticos. Porque usa aquilo para fazer um benefício, para ter dinheiro para a campanha, para se perpetuar no poder. Se a pessoa fosse boa, ela não precisava nada disso. Ela faria a campanha de forma transparente, como a gente vai fazer. A gente está fazendo, né? Exato, e pronto. Então, a gente está pagando essa conta. É verdade. João, uma coisa muito legal do Novo é a bandeira do combate à corrupção. E o Novo já está ajudando nisso, porque faz o processo seletivo, só tem candidato ficha limpa. A minha pergunta para você é, tá bom, a gente está fazendo a nossa parte, mas a corrupção no Brasil tem jeito? Você acha que dá para a gente resolver esse dilema? Olha, a corrupção sempre vai existir. O problema é o tamanho, é a escala que ela existe. E no Brasil ela tomou proporções gigantescas. Foram montados verdadeiros mecanismos dentro da própria área pública, que devia estar cuidando dos nossos recursos. Então, o que a gente precisa fazer? Reduzir o ambiente que hoje é muito propício à corrupção. Como é que a gente faz isso? Tirando o poder do Estado. Como é que a gente tira o poder do Estado? Privatiza a empresa,
muda o pacto federativo, deixando mais poder para os estados e municípios. É no município que a gente está mais perto, consegue ver o que está acontecendo, né? E não o dinheiro todo centralizado. Não botando dinheiro para Brasília para todo Brasília para voltar para cá. Outro ponto que a gente tem que ver, quer dizer, faz sentido a nossa poupança ser administrada pelo governo federal, o nosso fundo de garantia, mal administrado, ele pega esse dinheiro aí e empresta para comprar debênture da JBS, para grandes empresas que vão fazer doação para as campanhas políticas. Então, o que a gente precisa é, na medida que a gente tirar recursos do Estado, tirar poder, a corrupção vai ser muito menor, as campanhas políticas serão mais baratas, porque, e se a gente tiver menos burocracia, que é outro problema que a gente tem no Brasil, o excesso de burocracia, o excesso de lei, abre espaço para a venda de favores. Exatamente. E a venda de favores tem por trás o objetivo da corrupção. Então a gente precisa diminuir isso. Tem aquele estudo do Banco Mundial, né, que as 15 maiores economias do mundo, o Brasil é que gasta mais horas para poder cumprir as obrigações tributárias e acessórias, e o segundo lugar está quase 3 vezes menos. Por exemplo, o México com 300 horas e o Brasil com 2.600 horas. Exato, é um absurdo. Então cria dificuldade para vender a facilidade. Então tudo isso é a criação do ambiente propício à corrupção. Sem dúvida, João. Um outro ponto, né, a gente tem no Brasil um setor que, inclusive, nos últimos anos tem sido um setor protagonista na economia, que é o agronegócio. O agronegócio tem sido, assim, efetivamente, um setor de muita fonte de inovação tecnológica, de alta produtividade, de escala, né, mundial. A gente realmente consegue fazer um grande trabalho. Na sua perspectiva, quais são as ideias para melhorar ainda mais esse setor, que é hoje um setor que nos orgulha? Não, sem dúvida. O agronegócio é uma referência no Brasil. Quando a gente olha a produtividade, é disparado o segmento que teve um crescimento incrível. Ano passado, o pequeno crescimento que a gente teve do PIB veio basicamente do agronegócio. O grande problema que o agronegócio ainda sofre é o que eles chamam da porteira para fora. É a questão da infraestrutura. Sim. Então o Brasil precisa investir mais, aí caberia um pouco a parte estatal, quer dizer, está investindo um pouco mais na infraestrutura. Porque onde a gente perde competitividade é justamente no escoamento da produção, no frete e, de novo, um pouco na complexidade tributária também. Então, no que a gente deveria trabalhar isso para que o Brasil tenha uma vantagem competitiva enorme nesse setor, poderia ainda crescer mais. Então, tirar esse peso, tirar essa burocracia do Estado e fazer com que ele consiga melhorar justamente a parte de escoamento para o agronegócio. Eu sou do sul da Bahia, terra do cacau, né? Região cacaueira, e lá a gente teve, por exemplo, uma intervenção muito grande do Estado quando houve uma crise em que os cacaucultores foram endividados, provocados pelo Estado, assumiram uma nova forma de produzir, um novo clone, e depois viu que aquilo não resolvia, eles ficaram com uma dívida enorme e não tiveram produção nenhuma para pagar a dívida está lá, quer dizer... É um contrassenso, o Estado acaba interferindo e gerando prejuízo em vez de Exatamente. Né? É o desbalanceamento que a gente tem visto no Estado. Quer dizer, o Estado tem sido um grande produtor de desigualdades no Brasil. Então é isso que a gente precisa reduzir, deixar que ele parar de atrapalhar e, se possível, nos ajudar um pouquinho. E no caso do agronegócio é isso, quer dizer, fazer investimentos justamente na infraestrutura. E sem dúvida, esse subsídio de empréstimo tira do mais pobre com o dinheiro do Tesouro e acaba dando BNDES a grandes grupos empresariais que se beneficiam. Né? Exato, e se perpetuam no poder. E o que eles fazem? A gente acaba tendo concentração em vários segmentos da economia do Brasil, uma grande concentração, telefonia, indústria pesada, na própria mercados financeiros, nas instituições financeiras, empreiteiras, e com isso o preço para o consumidor é ruim, porque ele tem poucas opções e sempre a preços elevados. Bom, João, estamos aqui partindo para o final. Eu queria te fazer uma pergunta. Você, né, como todos os candidatos, não tem experiência na política, o Novo é um partido novo na política, poucos candidatos já participaram, não usa o fundo partidário, né, não vai ter pouquíssimo tempo de televisão. E a grande pergunta que eu acho que as pessoas fazem e que eu queria que você respondesse é: a gente tem chance de chegar lá? Eu diria o seguinte: quem vai responder melhor essa pergunta é justamente a pessoa que está nos assistindo. Eu acho que a gente tem que devolver para eles. Bem é o seguinte, pensado, eles estão satisfeitos com o que tem aí? Querem reeleger a mesma turma que está aí, os mesmos partidos, as mesmas práticas, os mesmos privilégios? Ou eles querem gente nova, que vai mudar, que está dando exemplo, que cortou quantidade de assessores? Os vereadores do Novo cortaram aí cerca de 50% até 70% em alguns casos da quantidade de assessores, cortaram verbas de gabinete. O Novo é o único partido no Brasil que não usa dinheiro público para o seu sustento. Então é o seguinte, a gente está praticando já o nosso discurso, a gente está sendo coerente. E o Novo, no fundo, é uma plataforma para mudança. Então
Acho que nesse momento em que as pessoas estão ávidas por mudança, cabe só a elas fazerem essa escolha. É verdade. E divulgarem a ideia, para a gente realmente ter um sucesso maior e mais rápido, que é o que o país precisa, né? Bom, então botou a bola para vocês, né? A gente precisa de ajuda para poder mudar o Brasil. João, muito obrigado pela presença aqui. Deixa aí um tempo para você deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanharam aqui nessa entrevista. Perfeito. É agradecer a oportunidade desse bate-papo e dizer o seguinte, a responsabilidade é nossa. Não tem salvador da pátria. Eu tenho batido nessa tecla sempre. Cada um de nós é o salvador que a pátria precisa. Vamos assumir a nossa responsabilidade. O Brasil é um país rico, com um povo empreendedor, trabalhador. Fazer a mudança só depende de cada um de nós. E é possível. É isso aí. Vamos nessa então com o João, nesse ano de 2018, candidato a presidente pelo Partido Novo. Obrigado, João. Legal, obrigado.